Eu saí faz meia hora do café da manhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele ficou com nós jornalistas por quase 2 horas. Foi um encontro que seria inimaginável no tempo do presidente Jair Bolsonaro. Estavam lá todos os grandes veículos tradicionais, Jornal Estado de São Paulo, Jornal o Globo, Folha de São Paulo, estava lá a TV Globo, Globo News, G1, UOL, mas estavam lá também veículos de esquerda mais tradicionais, como o DCM, como o Brasil 247, como a revista Fórum. Quer dizer, tinha uma representação de todo mundo. Deixa eu tentar trazer um tom um pouco mais de impressão pessoal mesmo a esse vídeo, porque afinal de contas o noticiário já está aí, já está em todos os sites, as falas, com os toques de esquerda, no caso dos sites de esquerda, com aquela leitura um pouco mais fria nos sites de jornalismo mais tradicional. Mas eu acho que vale ressaltar alguns pontos. Primeiro, o Lula abriu a conversa falando do choque dele com aqueles crimes bárbaros que ocorreram naquela creche em Santa Catarina, em Blumenau, na quarta-feira, ontem, né? Nesse momento que a gente fez esse café. E ele falou muito da questão do ódio. Ele percebe um ódio que se instalou no mundo, que está presente na internet, que não é uma questão única ao Brasil, é uma questão que é comum a todas as democracias. A palavra que o presidente não usou, e que eu acho que é uma palavra mais chave do que ódio, porque ódio é um pouco uma explicação fácil. É evidente que há ódio num gesto tão brutal, num crime tão brutal. É evidente que há uma explosão de ódio incontida no momento que a gente acaba de sair de um governo de 4 anos em que a morte foi cultuada, né? A morte da floresta, a morte de pessoas numa pandemia, a morte metafórica também, né? Eu quero a morte da esquerda, eu quero a morte dos adversários, tudo mais. Quer dizer, é claro que existe ódio, mas mais do que ódio, existe aquilo que os psicanalistas chamam de afeto, né? A gente usa afeto como um termo, em geral, positivo, quando afeto são esses vários pacotes emocionais que nós temos dentro de nós. E a gente vive um tempo de muito ressentimento, de pessoas que consideram que mereciam alguma coisa e não recebem mais essa coisa, ou algo que lhes foi negado. Esse ressentimento move boa parte dos diálogos que nós temos na internet e, em alguns casos, explode em ações brutais como a de ontem. O presidente não fez parecer que ele soubesse como resolver a questão, mas meio que fez uma convocação aos especialistas do Brasil para encarar. Nós precisamos de gente que estuda esse tipo de reação, esse tipo de epidemia de crimes bárbaros contra crianças, para trazer pistas de como agir. E talvez seja isso mesmo que a gente espera de um presidente da República, que em momentos tão delicados quanto esses, diga que nós precisamos de especialistas, diga que precisamos do tipo de cientista que estuda esse tipo de fenômeno para nos trazer pistas de como lidar com ele. Esse assunto da raiva incontida, do ódio incontida, do ressentimento e como ele transborda na política, é um assunto que não vai embora tão cedo, evidentemente. A gente deu uma boa mergulhada, a gente está muito preocupado com isso e acompanhando a situação americana, porque a situação americana tem se mostrado como um espelho da brasileira. Ou melhor, o Brasil tem se mostrado como um espelho dos Estados Unidos. Por conta disso, a gente vai mergulhar na edição de sábado do Meio, no primeiro indiciamento de um presidente americano na história da República daquele país, de um ex-presidente. A Flávia Tavares está estudando, ouvindo e tentando compreender o que a gente já consegue falar a respeito dos caminhos políticos e dos caminhos judiciais de Donald Trump lá nos Estados Unidos. E até porque isso pode se tornar uma pista
para a gente compreender o que pode vir a acontecer aqui no Brasil com Jair Bolsonaro. Quem recebe essa edição de Sábado no Meio, e olha, é a melhor coisa que a gente produz jornalisticamente, tá? Esse material que é distribuído todos os sábados, quem recebe são os nossos assinantes premium. São R$10 por mês. Faz uma diferença imensa em nos ajudar a produzir um jornalismo que tenha cada vez mais impacto. E quem nos acompanha há muito tempo sabe que a gente tem conseguido justamente produzir esse impacto cada vez maior, abrir portas com cada vez mais frequência. Portanto, assina. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o ponto de partida. Eu queria ressaltar 3 pontos sobre os quais o presidente Lula tratou. Um que tem sido uma preocupação pessoal minha. Eu acho que é um grande equívoco ficar falando de Bolsonaro, ficar falando de Sérgio Moro, ficar falando desses adversários. O motivo pelo qual eu trato isso como um equívoco é o seguinte: a gente precisa urgentemente de um conservadorismo moderado no Brasil. De um conservadorismo democrático no Brasil, de um conservadorismo que seja capaz, por um lado, de se apresentar politicamente representando os valores pessoais de uma vasta parcela da população brasileira, mas que faça isso sendo capaz de diálogo, sendo capaz de trabalhar dentro de uma democracia com liberais, com social-democratas, com socialistas, com quaisquer outras figuras políticas no imenso espectro que existe de opiniões numa democracia. A gente só vai conseguir ter a chance de uma direita democrática, ver surgir uma direita democrática no Brasil, quando essa gente trazida pelo bolsonarismo pare de ter apelo eleitoral, pare de ter apelo popular. E no momento que alguém com o peso de opinião, com o peso de palavra, como presidente da República, se manifesta constantemente, o Moro isso, o Bolsonaro aquilo, o que a gente tem em essência é a constante confirmação de que os adversários principais são esses, não deveriam ser. E o Lula foi perguntado a respeito disso, como lidar com isso? A estratégia dele é a estratégia mais acertada, e a resposta dele foi, o ministro Padilha estava do lado, e ele brincou, não, o Padilha vive falando, para de falar dessa turma, tudo mais. Então ele foi respondendo, brincando, que ele nunca estava citando os nomes dessas pessoas. Saiu, brincou, eu não vou mais falar do coiso e da coisa. Fazendo uma analogia ou ao presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ou talvez, em algum desses casos, ao ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que hoje é senador da República. Mas o ponto fundamental é, ele meio que reconheceu que ele não tem que falar disso. Que a missão dele, a principal missão dele como presidente da República tem de ser falar sobre o futuro. E é isso mesmo, a missão de um presidente da República tem de ser falar sobre o futuro, porque aquilo que ele deve, a partir do momento que é eleito, é a construção de um país melhor. A construção de um país melhor para frente. Quer dizer, a solução dos problemas presentes. O segundo ponto que vale pensar é o seguinte: o presidente voltou à questão da guerra da Ucrânia. Ele continua dizendo que alguém precisa começar a fazer o discurso de que é necessária uma negociação de paz. Mas existe uma ponderação interessante, importante, e nesse sentido uma distinção em todos os discursos passados dele. Ele fala que é preciso juntar Estados Unidos, China, talvez Índia, outros países nessa conversa, e ele já cita como necessário compreender que não é tolerável num acordo de paz que a Rússia mantenha anexados os territórios ucranianos
que foram incluídos e que foram invadidos durante esse período de guerra. É a primeira vez que o presidente deixa muito claro isso. Não é tolerável a ideia de que a Rússia mantenha aqueles territórios que foram anexados de 2022 para cá. Quer dizer, aquilo que a Rússia conquistou com a guerra, isso não pertence à Rússia. E numa negociação de paz, isto não pode ser negociado, isso não pode estar na mesa. Ele deixa de forma ambígua a questão da Crimeia, que foi anexada em outro conflito, o conflito de 2014. Agora, por outro lado, o presidente traz uma questão que certamente vai ser trazida pelos russos, que é: a OTAN pode ficar nas fronteiras da Rússia? O presidente acredita que isso deveria estar na mesa de negociação, uma retirada da OTAN. O problema é o seguinte: a fronteira da OTAN com a Rússia acaba de dobrar de tamanho justamente por conta da entrada da Finlândia. A partir do momento que a Rússia começa a se portar de uma forma mais bélica, querendo invadir países vizinhos, outros países que fazem fronteira com a Rússia começam a se virar: bem, vem cá, eu preciso de defesa. Defesa como é que se faz? OTAN. Então, como é que você tira de um país, dos países que são vizinhos à Rússia, que fazem fronteira com a Rússia, o direito a livremente escolher de que organizações eles fazem parte? O presidente Lula não tem respostas claras para isso, mas no fim das contas, pela primeira vez, ele desenhou o que é, na cabeça dele, um acordo de paz. Ou seja, a Rússia não pode ficar com os territórios conquistados de 22 para cá, e a OTAN tem de se retirar militarmente, ao menos, bases militares, das fronteiras imediatas da Rússia. E aí a gente chega a esse terceiro ponto, que é o que boa parte dos meus colegas consideraram o ponto mais relevante dessa conversa, que é o papo a respeito de juros e metas de inflação. Pela primeira vez, o presidente disse que não vai mais comprar briga com o presidente do Banco Central. O Banco Central é um organismo independente, quem bota o seu presidente é o Senado Federal, o Senado Federal que se vire com ele. Agora, por outro lado, o presidente acenou para um caminho que ele pode seguir. O Banco Central decide a sua taxa de juros baseado na meta de inflação que o país tem. Então, a taxa vai ser maior ou menor de acordo, evidentemente, com aquela inflação máxima que o país considera tolerável. O que o presidente da República diz é: olha, a meta hoje não é cumprida, então vamos partir para uma meta que seja factível de ser cumprida. Ele não afirmou que vai fazer isso. Mas quem determina a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. E quem senta nas três cadeiras desse conselho são o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central. Ou seja, 2 dos 3 são ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Então, uma maneira de interferir na taxa de juros seria justamente mexer na meta de inflação, e nisso o presidente tem espaço, tem autoridade. No fim das contas, talvez o que o presidente estivesse dizendo nesse tom mais pacificador, mais apaziguador: não vou mais ficar citando coisa e a coisa. Não vou mais comprar briga com o presidente do Banco Central. Talvez o que ele tenha tentado dizer, talvez o recado que ele tenha compreendido é que esse tipo de conflito, no tempo das redes sociais, no tempo do digital dominando a comunicação, não tem jeito. Ela dificulta ao invés de facilitar os acordos. Se tiver de fato sido isso, a gente pode ter esperança de começar a ver, a partir daqui, um governo mais disposto mesmo a procurar acordos. E, gente, sem acordo não tem democracia.